Mais uma semana começa e na agenda as articulações do governo federal para tentar ampliar a base de apoio parlamentar. Ao longo desta semana, em recado ao Palácio do Planalto, a mesa diretora da Câmara dispensou os parlamentares do trabalho presencial. As informações com Carlos Alberto. A semana mais curta, com o feriado de Corpus Christi na quinta-feira, será marcada pelo esvaziamento do plenário da Câmara e do Senado. A ausência física dos parlamentares, principalmente na Câmara, não se deve atribuir exclusivamente à data que faz parte do calendário da Igreja Católica, mas também ao jogo político, que tem nesse momento embates entre líderes partidários e o Palácio do Planalto. Há descontentamento entre deputados federais e o governo, que demora na liberação de recursos das emendas parlamentares e na nomeação de indicados para cargos federais nos estados. Há queixa também quanto à demora de ministros para atender aos pedidos de audiência. No meio da turbulência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu liberar os parlamentares a ficarem em suas bases eleitorais e participarem de maneira remota nas sessões desta semana. O plenário vazio diminuiu as tensões e provoca ainda o adiamento de pautas de votação de projetos que interessam diretamente ao governo. O trabalho remoto foi permitido em um momento no qual aliados do Palácio do Planalto sentem o risco de não conseguirem aprovar a tempo outras duas medidas provisórias que estão perto de caducar e envolvem temas tidos como prioritários para o governo. Uma das MPs trata da retomada do programa Mais Médicos e a outra diz respeito ao Minha Casa Minha Vida, que expira no próximo dia 15. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Uma semana a menos no mês de junho, que antecede ao recesso parlamentar do mês de julho, o governo vai se batendo, Beto Almeida, em busca de votos dentro da Câmara e do Senado. Enquanto isso, o parlamento, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, se fortalece na relação com os colegas parlamentares e define a pauta do que é mais prioritário. Isso no sinal de clara insatisfação de deputados e senadores com os rumos políticos e a articulação política do governo federal. Mais um feriado como esse, Luciano, de Corpus Christi, que acontece aí na quinta-feira e já na sexta, por exemplo, não tem, logicamente, trabalhos na Câmara Federal, serve exatamente para esse propósito, desanuviar esse clima de tensão. Lembrando que o mês de junho, tradicionalmente, é um mês também que costuma ter o Congresso mais esvaziado e com menos tensões por conta das festas juninas e por todo o país, principalmente na região Nordeste. Não é piada. É exatamente isso que acontece. Os políticos vão reforçar a presença nas suas bases eleitorais, vão estar presentes, sim, nos festivais juninos e se ausentam um pouco mais de Brasília. Essas tensões, elas ficam ali meio que um pouco represadas, acumuladas. Não quer dizer que elas não existam, simplesmente elas estão um pouco mais represadas. Lembrando que esta semana, por exemplo, na realidade, de fato, nós vamos ter 2 dias de trabalho em Brasília, hoje e amanhã, porque na quarta-feira só funciona meio expediente. Então, essa questão vai ser resolvida muito mais ainda, ou não resolvida, mas vai continuar acontecendo alguns encontros, alguns debates, algumas coisas, muito nos bastidores e não necessariamente no presencial nas casas legislativas.